2 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu vou repetir só um trechinho da leitura. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses 2, 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Oremos. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Pai. Já entoamos louvores ao Teu nome, que é digno de receber realmente louvor, adoração e especialmente a nossa gratidão. E obrigado por cada um que chegou aqui, tem esse privilégio de poder ouvir a Tua palavra. E que essa palavra, Pai, que é do Senhor, venha cheia de graça, de verdade e com clareza, Pai. E para isso nós precisamos, necessitamos, dependemos do Espírito Santo, Ele que é o autor dessa palavra. Que Ele venha falar aos nossos corações, revelando, Pai, aquilo que a Ti pertence. E assim, edifica a Tua igreja aqui reunida. E se há entre nós alguém que realmente não tem certeza da salvação, a salvação é do Senhor. Pai, faz uma obra especial nessa vida. Nós entregamos carinhosamente cada alma aqui em Tuas mãos. No nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Os irmãos que têm vindo, amigos, e por acaso alguns até pela primeira vez, nós estamos nesses domingos à noite tratando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Falando mesmo que Ele já veio aqui nesse mundo, Ele nasceu nesse mundo. Falamos da sua vida, que Ele viveu nesse mundo, andou nesse mundo e voltou. Ele está agora na casa do Pai, à destra de Deus, mas Ele fez uma promessa. Enquanto Ele estava aqui nessa terra, Ele disse que voltaria uma segunda vez. E o propósito dessa segunda vinda dEle é para buscar os que são dEle. Porque essa é a vontade, Ele diz, a vontade que aonde eu esteja, estejais vós também. E só vai quem for dEle, né? Quem for de Jesus Cristo. E a palavra de Deus ela é bem clara. E Ele prometeu, e as promessas do Senhor, elas são fiéis e são verdadeiras. A sua palavra, Ele diz, passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. E é um assunto mesmo relacionado ao futuro. Na teologia chamamos a escatologia, as coisas futuras, aquilo que ainda vai acontecer. E é um assunto mesmo que faz parte da igreja. A igreja tem mesmo que pregar, que falar da segunda vinda. E por muitos é negligenciado. Muitos não tratam desse assunto. Há também muita, até nós podemos dizer, opiniões diferentes, maneiras diferentes de tratar, pessoas que têm correntes, né, de pensamentos, mas assim, até que cria, e já criou em muitos locais, divisão de igrejas, confusão, mas o propósito da segunda vinda nunca é de dividir,
não é de separar, muito pelo contrário. A segunda vinda de Jesus Cristo é uma coisa que nós chamamos, ele mesmo diz, é consolação. Consolar o seu povo é a bendita esperança. E assim, meus amados, nós estamos tratando essa bendita esperança, esse fato, né? À luz das Escrituras. A palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa mesma regra de fé e aquilo que nós temos assim colocado. E sobre a segunda vinda, eu tenho falado também aos amigos que chegam aqui, independente assim de opinião, independente do que você possa achar, acreditar ou não, eu sempre tenho dito, é bom saber porque está intimamente ligado, até mesmo com a sua vida aqui na terra, com o seu futuro e com a tua própria eternidade. Porque nós estamos nesse mundo, qualquer um aqui de nós, vamos um dia passar dessa vida para a vida eterna. Isso é um fato. Cada um de nós, esse mundo todo, né? As pessoas, quando eu falo mundo, as pessoas vão. Daqui a pouco você está passando para a eternidade. E é bom saber, né? O futuro, aquilo que vai acontecer. E a palavra de Deus, ela revela. E a palavra de Deus, ela é assim a revelação de Deus para todos nós. E pode ter certeza, fique certo que o que está escrito aqui realmente vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Agora, em relação à segunda vinda, tenha muito cuidado, né? O apóstolo Paulo, as Escrituras, o próprio Senhor Jesus, ele diz que muitos, quando ele fala muito, né? Muitas pessoas, muitos pregadores, muitos vão mesmo tentar até enganar. E é isso que Paulo está dizendo aqui para essa igreja. E como eu tenho mostrado assim em outros estudos, que o Senhor Jesus, ele disse, olha, tenha muito cuidado porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, né? Em relação a isso. E os discípulos, ainda na terra com o Senhor Jesus, eles, num momento íntimo, eles perguntaram ao Senhor quando ia acontecer isso, em relação à segunda vinda. E Jesus disse, olha, não compete, né, a ele saber ou dizer o dia e a hora que seria, mas ele deixou sinais para os discípulos, para os apóstolos, e esses sinais estão escritos aqui. E é isso que nós estamos vendo, né? Porque o dia, a hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o próprio Jesus, mas é somente reservado para a autoridade de Deus. Deus o Pai é que sabe. Mas como nós estamos vendo os sinais da sua vinda, Jesus deixou claramente. E nós dividimos assim em 4 blocos, né? Primeiramente, como estaria o mundo em que nós estamos vivendo, em que você está vivendo. E Jesus mostra claramente, e eu mostrei nos estudos passados, né? O mundo, a situação do mundo mesmo, a natureza gemendo, guerras, rumores de guerra, fomes, epidemias, terremotos, coisas espantosas acontecendo, tudo isso, ele falou, seria, quando vires isso, é o princípio das dores. Dores como que dores de parto, dores como aquela que está para dar à luz, né, a um bebê. Esse tipo de dor, quando viste esses acontecimentos. Mas não só isso, né, como estaria o mundo, mas a segundo bloco de coisas, os homens, como estariam vivendo nesse mundo. E nós mostramos o próprio Senhor dizendo, olha, vede como foi nos dias de Noé,
assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. E eu passei, acho que 2 domingos mostrando isso, como estaria, né, as condições do homem, dos homens nesse mundo. A semelhança dos dias de Noé. Quem está interessado, Gênesis capítulo 6 descreve como estava. A maldade do homem imperando, era mal todo o desígnio do coração dos homens. Os homens estavam mesmo comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, se divertindo, comprando, negociando, e não perceberam quando Noé entrou na arca, né? E Deus, assim, através desse homem Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus e virou mesmo pregador daquele tempo. Passou 120 anos preparando, construindo a arca, até o dia em que Noé entrou na arca, e Deus que fechou. E aí Deus abriu as comportas dos céus e da terra, e choveu copiosamente, diz a Bíblia, 40 dias e 40 noites, e não ficou nenhum. Todos pereceram, aqueles que não acreditaram na palavra de Deus. Então Jesus disse, olha, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. E esses dias, amados, que nós estamos vivendo, nós estamos vendo os homens mesmo, a semelhança dos dias de Noé. Eu mostrei 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, como estaria os homens egoístas, avarentos, jactanciosos, amantes de si mesmo, inimigos de Deus, desobedientes aos pais, e etc, né? Mas hoje nós queremos mostrar o terceiro bloco desses sinais, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele falando dessa igreja, a igreja dos Tessalonicenses, em que eles estavam ansiosos, aguardando a vinda de Jesus Cristo. E Paulo trata aqui desse assunto nas 2 cartas, né? Mas aqui ele diz, olha, irmãos, verso 1 do capítulo 2, onde você tem sua Bíblia aberta. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Interessante, né? Paulo está dizendo, olha, nós vamos nos reunir com o Senhor na segunda vinda. E eu não vou falar hoje, mas é outro assunto, de quem vai realmente estar com o Senhor Jesus. Quem vai estar com Ele reunido com o Senhor Jesus. Mas aqui Paulo está dizendo que aquela igreja ia, né? Ele diz, nós vos exortamos, que não vos demovais da vossa mente, ou seja, não tira esse pensamento da tua mente. Fica guardando, fica mesmo pensando, vivendo. E ele diz, olha, com facilidade. Nem vos perturbeis, não se perturba com aqueles, ou com pessoas, como ele diz aqui, né? Por espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Fica atento, tenha mesmo esclarecimento, conhecimento, e ninguém de nenhum modo vos engane. Não deixa ninguém te enganar, porque Jesus mesmo diz, virão muitos e enganarão a muitos a respeito desse assunto. Porque ele diz, isto não acontecerá, ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo, sem que primeiro venha a apostasia. Então hoje à noite nós vamos assim ver o que é essa palavrinha aqui, o que é realmente a apostasia. E nós vamos, à luz das Escrituras, mostrar para os amados que o Senhor Jesus, Ele não virá sem que primeiro aconteça isso, né? A apostasia. E o que é realmente a apostasia? A própria palavra de Deus, ela vai responder para nós hoje à noite. Então vamos lá, né? O que é realmente a apostasia?
Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, é o próximo livro à frente. 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1. Ora, o Espírito, então aqui é o Espírito Santo de Deus. Não é o pastor Herbert, não é o Paulo que escreveu essa epístola, não é? É o Espírito Santo de Deus. Afirma expressamente, está dizendo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então essa palavra apostasia, primeiramente o que nós vemos aqui é que nos últimos dias o Espírito Santo afirma que alguns apostatarão da fé. Então, apostasia, né, é apostatar da fé. Essa palavra apostatar é mesmo abandonar, é desistir da fé. Agora, quando nós falamos apostatar da fé, ele está tratando com alguém que abraçou a fé. Ele não está falando com o mundo, né? O mundo inteiro. Não. Ele está falando aqui com a igreja. A igreja professa. A igreja mesmo que se diz igreja de Jesus Cristo. E aqui diz que apostatarão da fé. Agora, a pergunta é, né? O que é realmente a igreja? O que você sabe, o que você imagina o que é a igreja? Não é essa igreja aqui, esse templo, não é a igreja Hebron, não é a igreja, várias igrejas no mundo inteiro, igreja católica, apostólica romana, igreja presbiteriana, não é isso não. O que é realmente a igreja? E a palavra de Deus vai responder, porque existe uma igreja professa que diz que não é uma igreja, mas existe a igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira, o próprio Senhor Jesus, abra sua Bíblia, em Mateus no capítulo 16, Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e o versículo 13. Jesus está em pleno ministério, e aqui ele diz no verso 13, olha, o evangelista descreve: indo Jesus, Mateus 16, 13, pelas bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, o que é que o povo diz a meu respeito? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Aí Jesus disse: mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, ou seja, tu és um homem feliz, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a primeira vez que Jesus Cristo menciona sobre essa palavrinha igreja, né? E aqui ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja católica, apostólica, romana. A minha igreja pentecostal do Brasil. A minha igreja
Assembleia de Deus, a minha igreja presbiteriana, a minha igreja batista, a minha igreja adventista, a minha igreja... É isso que está escrito, irmãos? Não. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E diz, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é bom saber o que é realmente a igreja e de quem é a igreja e quem está edificando a igreja, né? Porque a maior igreja, uma das maiores no mundo, ela diz que a igreja começou com Pedro. E é Pedro que é a pedra fundamental da igreja. Pedro é o primeiro papa, né? E assim por diante. É uma tremenda falta de informação, de conhecimento e uma mentira. E eu vou provar para vocês hoje à noite, né? Porque aqui Jesus Cristo ele está dizendo, olha, escute bem, Simão Pedro, aliás esse nome desse homem, né? Era Simão Barjonas, né? O que está escrito aqui, olha, Simão Barjonas. Mas Pedro foi o nome que Jesus deu a ele, Cefas, Pedro, que significa uma pedra, né? Uma rocha. E a palavra mesmo no latim é Petrus, rocha. E Jesus aqui está fazendo um trocadilho, né? Ele diz assim, olha, escute, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou. Não foi uma coisa de homem, né? De carne e de sangue que revelou a Pedro que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas diz aqui, olha, mas o meu Pai que está nos céus. A revelação, ela vem de Deus. É Deus que revela, é Deus que mostra a cada um de nós realmente a quem Ele quer, a quem Ele quer revelar. Não é um homem, não é carne nem sangue. Então ele diz, olha, também te digo que tu és o Pedro, não é o Cefas, o Petrus. E sobre esta pedra, no original grego, são duas palavras diferentes. Aqui é Petra, ou seja, uma grande rocha, né? um rochedo, e significa sobre esta confissão de fé. E qual foi a confissão de fé de Pedro? Está escrito aqui, né, no verso 16. Pedro disse, olha, tu és o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, o Messias ungido, o enviado por Deus. Então é mediante Pedro, essa tua confissão de fé, não é que eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo verdadeira é edificada em uma confissão de fé. É pela fé. É demonstrar, acreditar e confessar que Ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então diz aqui a palavra de Deus, né? Aqueles que confessam a Jesus Cristo como o seu Salvador, confessam Jesus Cristo como o Messias, o enviado, o ungido de Deus, aí passa a pertencer realmente à igreja. E isso aconteceu, irmãos, como eu falei, não foi em Roma, não. Não foi em Roma. E nem Pedro estava lá quando isso aconteceu. Pode ver aqui, né? Estando eles em Cesareia de Filipe. Era na Palestina, ali em Israel. Não tinha nada a ver com Roma, né? Agora, vamos ver mais adiante em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e vale a pena no versículo 1. Aqui diz assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer
e a ensinar. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ou seja, Jesus veio, né? Nós sabemos a história, todos aqui sabem, não tenho nenhuma dúvida. Ele morreu ali na cruz do Calvário e ressuscitou, está vivo. E aqui fala desse acontecimento. Depois, olha, diz assim, não é? Versículo 3. A estes, depois de ter padecido, morrido, se apresentou vivo, ressurreto, e com muitas provas incontestáveis. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo e com provas. A Bíblia diz que ele apareceu a vários, né? E de uma vez só, a mais de 500. Provas incontestáveis. Durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Roma. É o que está escrito aqui? Não. Não se ausentassem de Jerusalém. Marque bem isso, é importante. Mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, e de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles pensavam, né, que era o tempo de Jesus reinar, restaurar o reino, porque ele veio mesmo com esse propósito, né? Mas aqui Jesus diz, olha, respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Só Deus sabe quando Jesus Cristo ele vai reinar, isso eu sei. Vai reinar nesse mundo, mas Deus sabe. Diz, olha, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Voltou à casa do Pai, né? Está hoje vivo à destra de Deus, é o que a Bíblia diz. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, 2 anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, veja, assim virá do modo como viste subir. E aqui diz, olha, verso 12, o que eu estava querendo mostrar para os amados. Então voltaram para Jerusalém. Não tem nada com Roma, né? Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, um templo, um local ali, e estavam reunidos. Veja quem estava reunido naquele local naquele dia: Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, e com as mulheres, e estando entre elas Maria, a mãe de Jesus, estava ali entre eles. Quem mais? E os irmãos dele, né? Os irmãos de Jesus. Jesus tinha mais irmãos. A Bíblia declara, dá os nomes deles, irmãos e irmãs. A
a Virgem Maria ela foi usada por Deus, né? E Jesus Cristo foi o filho primogênito de Maria, o primeiro, e depois vieram irmãos e irmãs. Então, né, a gente começa a olhar as Escrituras e escutar o que estão dizendo aí. Então confira, né, o que a palavra de Deus diz. E veja, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia, umas 120 pessoas. O que eu quero mostrar, irmãos, é que a igreja verdadeira, a igreja mesmo de Jesus Cristo, ela iniciou em Jerusalém. E nesse dia aqui, com aproximadamente 120 pessoas nessa assembleia. E o que aconteceu? Algo muito especial. Pedro, aqui diz, ele levantou, né, e pregou, mas eu não quero entrar nisso, mas vire sua Bíblia, a página no capítulo 2 de Atos, e diz assim, olha: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar, nesse local, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam ali assentados. E apareceram distribuídas entre eles como línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos, sem exceção, toda a assembleia ali, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui, meus amados, era o poder de Deus descendo mesmo sobre a igreja. E aqui não tinha nenhuma língua estranha, não. Se você ler aqui abaixo, né, depois era a demonstração do poder de Deus. E por que isso aconteceu? Se você ler aqui, diz, habitavam ali em Jerusalém vários povos, né? Nações, homens e mulheres que falavam outro idioma. E aqui o Espírito Santo demonstrando o seu poder sobre cada um. Vamos ler, né? É melhor. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, veja, de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, o Espírito Santo deu o poder, né, de cada um que recebeu, né, esse dom de falar em outra língua, que ia mesmo se beneficiar as pessoas de outros idiomas, de outras nações. É o que está escrito. Estavam, veja, pois atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes aí que estão falando? E como, escute, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Aí ele dá a descrição das línguas, né, que o Espírito Santo distribuía para que eles falassem com um propósito. E aqui é bem claro na Bíblia. Diz, olha, verso 9: partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas intermediações de Cirene. E veja, e romanos, mas romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E todos ficaram atônitos, perplexos,
e interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? E aí Pedro levanta, né? Cheio do Espírito Santo, e vai explicar o que aconteceu, que era a promessa de Deus, que ele derramaria o seu Espírito Santo àqueles que o receberam como o seu único e suficiente Salvador. Então, a igreja verdadeira de Jesus Cristo é a igreja em que ele mesmo fundou, ali em Jerusalém, através do poder do seu Espírito Santo, e aqueles que acreditavam, que ouviam a palavra de Deus. O Evangelho da salvação, a Bíblia diz que o Espírito Santo, né, é o selo, e é isso que acontece até hoje. Para fazer parte da igreja de Deus, a igreja verdadeira, não a igreja, as denominações, mas o único meio é ouvir a mensagem da palavra de Deus, ouvir o Evangelho. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 explica, né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, a verdade das Escrituras, o Evangelho da vossa salvação. É o Evangelho que salva, não é a igreja, não é batismo. Quem salva é o Evangelho. E o que é o Evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, o quê? Segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é que salva, né? É o Evangelho. Por isso que é a palavra da verdade. O Evangelho da vossa salvação. Aí diz, tendo nele também crido. Crido em quem? Em Pedro? Em Paulo? Em João? Não. Crido em Cristo. Aí diz, foste selados, né? Batizados com o Espírito Santo. Esse é o penhor, é a garantia que você faz parte da igreja. E Pedro sabia muito bem disso, né? Ele sabia que Jesus tinha falado para ele, que não nele, mas na confissão de fé de Pedro. Então, chega aqui no capítulo 4, se você andar mais um pouquinho, no versículo 11, olha o que Pedro diz, né? Que a Igreja Católica Apostólica Romana declara ele como o primeiro Papa, né? E é nele a igreja. Mas olha o que Pedro diz. Este Jesus, no verso 11, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, né? Aquela pedra, aquela rocha. E veja, e não há salvação em nenhum outro. Já pensou aqui? Pedro, o São Pedro, né, está dizendo, e não há salvação em nenhum outro. Ou seja, exclui todos. Ele, a Virgem Maria, qualquer santo. E olha o que ele diz aqui, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum nome dado entre os homens, né? Então, fazer parte da igreja verdadeira é essa confissão de fé. Confissão de fé em Jesus Cristo. Mas olha o que o Pedro diz aqui, em 1 Pedro, a carta de Pedro, né? O Pedro mesmo, é ele. Em 1 Pedro, no capítulo 2, e o versículo 6, olha o que diz aqui o Pedro. Pois isso está na Escritura, está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra angular. Sião, né, é Jerusalém, não é Roma não, em Sião, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, uma coisa preciosa. Mas para os descrentes, quem é? Aqueles que não creem,
não acreditam, será a pedra que os construtores rejeitaram. Essa pedra, não é? Jesus Cristo, ou você aceita ou rejeita. Mas fique sabendo que essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. E veja, e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Então, Jesus Cristo é a pedra, não é? A rocha, o fundamento da igreja. É nele, é em Cristo que a igreja é edificada, não em Pedro e em nenhum outro. Aliás, Paulo escrevendo diz, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E dá o nome dele, Jesus Cristo, homem. Então Jesus, ele é a base, né? O fundamento da igreja, aonde é mesmo está sendo construída, edificada por aqueles que acreditam, aqueles que creem, não em denominações, não, mas é em Cristo. Então essa igreja, que é a igreja verdadeira, né? A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja mesmo que está firmada na rocha. Essa não é denominação, nome, então fique muito atento sobre essas coisas. E voltando lá para a apostasia, né, quando o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Essa fé de confissão, né? Vai apostatar quem? Alguém que aí Deus sabe, né? Quem faz parte da igreja verdadeira e quem não faz. Porque existe nesse mundo milhares de pessoas dizendo: eu sou da igreja tal, eu sou evangélico, né? Eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou da católica, eu creio em Deus, eu acredito. Tem que ter muito cuidado, porque isso não garante salvação de ninguém. Mas aqui a Bíblia diz que muitos, né, vão apostatar da fé. Então a primeira coisa de apostasia é o abandono da fé. E aqui diz, olha, por quê? Olha, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Então, uma igreja, né, que se diz da fé, mas abandona por obedecer, veja, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então há muitos que estão obedecendo aos espíritos enganadores e, como diz aqui, ao ensino de demônios. Aí tem que identificar, né, quem são esses espíritos enganadores e os ensinos de demônio. A gente ainda tem um tempinho, né, para não perder o raciocínio. Vamos pelo menos ver essas duas coisas hoje, né? Quem são esses espíritos enganadores? A palavra de Deus ajuda-nos a identificá-lo, né? Veja o que diz em 1 João no capítulo 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4 e o versículo 1. Diz assim, olha: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Cuidado! Não dê crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem mesmo de Deus. Como é que nós vamos identificar, né? Provando se esses espíritos, eles vêm de Deus, procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Muitos falsos profetas, né? E aqui inclui padres, bispos, pastores, presbíteros,
apóstolos que se identificam, né? E assim por diante. Muitos. E olha, nisto reconheceis o Espírito de Deus. E aí você vê aqui com E maiúsculo, né? O Espírito Santo de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, aliás, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Então, você vai identificá-los pela sua pregação, né? Pelaquilo que estão pregando. Assim diz a palavra de Deus. E olha o que mais diz aqui, olha. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Então, irmãos, você vai começar a identificar, né, pelo que essas pessoas estão pregando, pelo que essas pessoas estão fazendo. Se está de acordo com a palavra de Deus, aí você acredita. Mas se não está, né, veja bem, diz aqui, olha, eles procedem do mundo. O Espírito Santo que habita em ti e em mim vai revelar a você. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Ele vai falar, você vai notar que tem algo estranho naquela pregação, algo estranho naquele procedimento, algo estranho que estão fazendo em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele afirma, nem todo, escute, que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos. E ele alerta porque você vê alguém fazendo um milagre, alguém expulsando um demônio, pregando, tem que ter muito cuidado. Isso não é a prova que é de Deus, não. Já pensou isso? Alguém que tem poderes miraculosos, não, tem que verificar. Aliás, não sei o que estou dizendo, né? Escute, Mateus, segura aqui um pouquinho, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Mateus capítulo 7, e o versículo 15. É Jesus falando, né? A pregação lá do Sermão do Monte. E ele trata desse assunto aqui, olha. Ele diz, verso 15, acautelai-vos, tenha cuidado dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados como ovelhas. É um disfarce, né, que eles colocam como ovelha, mas por dentro eles são lobos, roubadores. Meus amados, são verdadeiros mercenários, né? Comerciantes das coisas de Deus, comerciantes fazendo comércio da palavra de Deus, montando impérios, negócios, negociando com vidas, com almas preciosas. E querendo dizer aqui o Senhor diz, olha, pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore que produz bons frutos, aliás, assim toda árvore boa produz bons frutos. E, porém, as árvores má produzem maus frutos. É lógico, né? É a lei da natureza. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. É um teste. A pessoa fala que é crente, é de Jesus Cristo e tal, mas vive na prática. Os seus frutos é mentir, é roubar, destratar, é fazer. Pode dizer que é crente, que é salvo? De forma nenhuma. Tem que se examinar, né? Diz aqui, olha,
e nem a árvore má pode produzir frutos bons. Não tem conversa. Toda árvore que não produz bom fruto, olha o que diz aqui, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Então você vai provar um profeta, não é? um espírito que está pelo seu procedimento, pela sua vida, pelo aquilo que ele está fazendo, pelo aquilo que ele está praticando. E é o que Jesus diz, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É muito diferente, não é, irmãos? Tem que examinar a vida de um homem, de uma mulher, de quem quer que seja que está falando das coisas de Deus, pregando, e diz, olha, muitos naquele dia hão de dizer-me, muitos, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Pessoas falsos que vão dizer, peraí, Pai, mas nós estávamos pregando no teu nome. Quantas vezes eu fiquei anos até pregando o Evangelho, pregando as tuas coisas? Isso é muito sério, né? Jesus disse que é muito. Escute, é o mundo que está fazendo essas coisas? Pregando? Não, irmãos, o mundo jaz no colo do inimigo. Aqui Jesus está falando com aqueles que profetizavam, pregavam no seu nome. Olha, em teu nome, em nome de Jesus, não expelimos demônios? Muitos, né? Jesus não está dizendo que não fizeram, fizeram sim. Diz, olha, em teu nome não fizemos muitos milagres? Milagres. Você liga a televisão aí, tem vários homens fazendo milagres, chamando pessoas que estavam em cadeira de roda, curando cego, fazendo coisas extraordinárias, né? Mas olha o que Jesus está dizendo aqui. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Ele vai dizer que nunca conheceu um desse. E está aqui o teste. Apartai-vos de mim. Veja, os que praticais a iniquidade. Meus amados, o teste, a prova é aquele que pratica o pecado e aquele que se desvia do pecado. O verdadeiro servo de Deus, ele vive fazendo a vontade do Pai. E olha, no meio dessas coisas aí, tem tanta sujeira, no meio dessas igrejas, no meio mesmo, quando eu falo de modo geral, no mundo inteiro, tem coisas feias, pecado, irmãos, iniquidade, no meio de tudo isso. Então tem que ter muito cuidado. Por isso que o Paulo diz, olha, provai e vede, né, os espíritos. E muitos, volte lá para a gente terminar, né? 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 1. Muitos, né, apostatarão da fé por obedecerem a esses espíritos enganadores. Estão obedecendo, né, o que esses homens estão falando, estão dizendo, que estão mandando fazer. Verdadeiras coisas de bruxaria, de macumbaria, né, de comércio, negociando a Deus. E a segunda diz aqui, né, por obedecer aos espíritos enganadores. E veja, a ensino de demônio. Estão ensinando coisas demoníacas. E aqui o Paulo diz, olha, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Pregar mentira, falar mentira. Como é que você vai testar e provar essas pessoas? Assim diz a palavra de Deus. Se aquilo que ele está pregando é conforme as Escrituras, acredita. Se não, eu estava hoje lá no meu quarto e Deus mandou dizer isso para ti, que tu vai não sei o quê. Meu irmão, não acredite nesse tipo de coisa não. A Bíblia diz que Deus outrora falou aos pais por sonhos, por revelações e etc. Mas nos últimos dias ele fala pelo seu Filho. E o seu Filho é aqui, ó,
É a palavra de Deus. Quer que Deus fale contigo? Abre a Bíblia. Diga: Pai, fala comigo hoje. E Ele vai falar contigo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Ele fala comigo todo dia, através da sua palavra. E aqui diz: olha, cuidado, né? Por os que falam mentira, que têm cauterizado a própria consciência. Isso aqui é tão profundo. Tem gente que costuma a praticar pecado que cauteriza, acha que é normal. Mentir, roubar, fazer o que faz, adulterar, e está no meio da igreja, sentado, louvando, cantando e praticando. Está com a mente cauterizada. Eu aconselho que se examine, né? Peça perdão, arrependa. Libertação de Deus. Senhor, me liberta dessa situação. Então, cuidado com isso. E diz mais, olha, que proíbem casamento. Qual é a igreja que proíbe casamento? Dos seus líderes, né? A igreja católica proíbe casamento. Será que ela não disse que foi o Pedro que foi o fundador? Pedro tinha mulher, sabia disso? Era casado, tinha mulher, tinha sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. Os discípulos eram casados. Os irmãos de Jesus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo conviveu com esses homens. Só rapidinho para não perder o raciocínio, olha. 1 Coríntios, no capítulo... 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo conheceu a família de Jesus, né? Conheceu Pedro, Tiago, João. Então aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios, ele está falando sobre isso, né? Ele diz, olha, no verso 4, nós não temos tempo, mas só para mostrar, ele diz: não temos nós o direito de comer e beber. Ele está falando em relação ao ministério. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, ter uma esposa, como fazem, escute, os demais apóstolos, não é? Os irmãos do Senhor, os irmãos de Jesus, e Cefas e Pedro, todos eles, irmãos, eram casados, né? Mas a igreja proíbe o casamento porque vai acabar, né, com o seu império, com o seu patrimônio. Então, voltamos lá para a gente encerrar agora, né? Cuidado, olha. 1 Timóteo 4,3, que proíbem casamento, exigem abstinência de alimentos. Muitas igrejas aí, denominação, dizem: você não pode comer isso, senão tu não vai para o céu. Tu não pode beber isso, comer peixe daquilo, aquilo outro, né? E faz essa confusão toda. Olha o que Deus diz aqui, olha. Os alimentos que Deus criou para serem recebidos, para te comer, com ação de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é o que, irmãos? É bom, né? Tudo. E recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tem coisas que eu não como, mas não é porque se eu não comer eu não vou para o céu, porque não entra. Mas estando com fome, ora, meu irmão. E olha, bata. É de Deus, né? Então, muito cuidado, né? A igreja que abandonou a fé, apostatou dessas verdades por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Nós vamos parar por aqui, né? E continuar na próxima semana. Mas tenha muito cuidado com os falsos, com os enganadores. E a palavra de Deus, ela é bem clara, né? E quando Paulo diz, olha, quando você vê a igreja que se diz, professa, né? Não a verdadeira está na palavra de Deus. Então verifica as igrejas que estão praticando essas coisas. Está praticando, é mais um sinal, né, da vinda de Jesus. A apostasia mesmo está imperando. E que nós possamos nos livrar, irmãos, essa igreja aqui, nos livrar disso, né?
que Deus possa nos abençoar. E hoje à noite é para afirmar aqueles que são de Cristo. E os que não são, eu dou um conselho, né? Reconhece que você é pecador. Reconheça que no teu pecado ele vai te levar, infelizmente, para a morte eterna. Se arrepende, confessa e implora: salva-me, Senhor, liberta-me, Senhor, do meu pecado. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado. Eu fiz isso, irmãos, e Ele liberta qualquer um de qualquer situação. Ele, Jesus Cristo, e não há salvação em nenhum outro. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor virá nos buscar. Muito obrigado porque a Tua palavra, Pai, é fiel e ela é verdadeira, ela é a verdade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que perdoa pecado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor continua fazendo aqueles que humildemente se chegam a Ti, reconhecendo que é pecador, que é impotente, que não pode se libertar do seu pecado, que não tem mesmo forças, mas o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. E assim é confessar e dizer: salva-me, Senhor, que o Senhor está pronto para atender um pedido de um coração contrito e temente ao Senhor. Faça, Pai, isso hoje à noite na vida de alguém nessa igreja. Aceita mesmo, Pai, a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.